Bem-vindos e bem-vindas! Eu te ajudo a ressignificar dentro de você aquelas feridas emocionais que estão te machucando, que estão te impedindo de ser feliz, de se tornar uma pessoa confiante, uma pessoa abundante. Eu te ajudo a ressignificar aquelas crenças limitantes que estão bloqueando os seus resultados positivos na vida. Então, gente, é sobre isso esse trabalho que eu faço. E hoje nós vamos continuar esse processo de expansão da consciência, de autoconhecimento e de ressignificar também. Bom dia, Eliane, Elzi, Neidinha, Ana, sejam todos muito bem-vindos. E essa live de hoje ela é muito importante, porque aqui nós vamos entender por um outro ângulo o que existe por trás das pessoas que são vítimas ou por trás das pessoas que querem salvar os outros. Por que elas têm essas atitudes? Por que elas agem assim? Sandra, então para quem que é essa live de hoje? Essa live de hoje é para você que faz tudo pelo outro. É para você que quer cuidar de todo mundo, é para você que toma conta da vida de todo mundo, do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos, dos chefes, dos colegas de trabalho, dos amigos. É para você que está sempre ali, sendo uma pessoa que está ajudando, fazendo pelo outro. E é para você também, que não é a pessoa que faz, mas é a pessoa que recebe tudo que o outro faz por você. E isso traz complicações para sua vida. Por isso que você precisa assistir essa live até o fim, para você entender o que está acontecendo dentro de você, para que você possa, a partir de então, assumir uma postura diferente, uma postura que não vai te prejudicar, muito pelo contrário, uma postura que vai te auxiliar. Sandra, e por que você vai falar sobre isso hoje? Porque eu já fui essa pessoa, porque eu já passei por isso e eu sei os dois lados da moeda. Eu conheço os dois lados. Eu conheço a versão da pessoa que faz isso pelo outro e quais as justificativas, quais os comportamentos que a gente tem quando a gente faz tudo pelo outro ou quando a gente quer receber do outro. E eu sei também o que tem por trás disso do ponto de vista terapêutico. Então hoje eu vou te auxiliar nessa questão. E para contribuir com você e para você contribuir comigo e esse momento ficar muito mais equilibrado, vamos dizer assim, porque tudo na vida precisa de equilíbrio, vamos compartilhar essa live. Manda pelo menos para 3 pessoas que você conhece que precisa desse auxílio, porque sim, tem pessoas que precisam disso, e talvez seja até alguém perto de você, um marido, um namorado, uma esposa, um filho, que faça tudo por todo mundo. Então, clica aqui nesse aviãozinho, já compartilha essa live com pelo menos 3 pessoas, porque essa live vai contribuir. E se você está me assistindo pelo YouTube, compartilha também, aproveita, se inscreva no canal, compartilha essa live, ativa o sininho para você não perder nada e já deixa o seu like, deixe também o seu comentário, assim eu sei se essa live está fazendo sentido para você, assim você pode também deixar aí um comentário, uma sugestão de assunto para eu trazer para contribuir com você, tá? E da mesma forma, quem me assiste pelo Instagram. Se você ainda não me segue, ainda não curtiu aqui a página, comece a me seguir para você não perder nenhum conteúdo. E, gente, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações importantes por um outro olhar que talvez você não tivesse. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós fomos treinados para fazer uma coisa, para ter um determinado comportamento e a gente replica esse comportamento sem analisar se isso tem consequências negativas na nossa vida. Então é importante a gente se despertar, é importante a gente sempre ouvir, assistir uma live como essa que eu faço para trazer para você uma nova consciência, porque a gente se limita muito
no nosso mundo e a gente esquece de abrir o olhar, de expandir a consciência. Então, é uma live que vai contribuir com você, tá? Sandra, quem é você? Eu tô chegando agora, não te conheço. Vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis. Eu sou mentora sistêmica, sou terapeuta holística, terapeuta quântica e também sou consteladora familiar. E eu utilizo essas e outras técnicas para te auxiliar no seu processo de cura emocional, no seu processo de ressignificação, porque é assim que você vai se curando das feridas emocionais, da mágoa, do ressentimento, da culpa, da raiva, da insegurança, da falta de confiança, da baixa autoestima. Quando você olha para a dor e você consegue ressignificar, é que você consegue desapegar do sofrimento, tá? Então vamos lá. E para a gente dar início aqui, eu quero falar um pouquinho de mim para você. Por que isso? Porque é mais fácil, né? Quando eu cito alguém ou quando eu peço para vocês falarem assim, ó, me conta um pouquinho se você é assim, as pessoas têm um pouco de receio de assumir as suas fragilidades. Então eu vou aqui assumir publicamente uma fragilidade que eu já tive para você entender que quando a gente assume uma fragilidade, a gente consegue ter a capacidade de olhar para ela, de ressignificar, e aí é que a gente muda, aí é que a gente fortalece. E aí eu quero trazer essa reflexão para você. Por muito tempo, eu fui uma pessoa que ajudou muito os outros, com dinheiro, com carinho, com atenção, né? Aquele amigo, aquela amiga que precisava desabafar com alguém, aquele amigo que precisava de uma palavra, aquele amigo que precisava de um carro emprestado, de um favor, de um dinheiro, de qualquer coisa, de uma roupa, muitas vezes, né? Eu tava ali. Até na faculdade, aquele amigo, aquela amiga que precisava de um livro, de um caderno, de qualquer coisa, eu tava ali para auxiliar. E eu achava isso bacana, tá? Eu achava isso muito bacana, porque eu cresci ouvindo que a gente tinha que ajudar os outros. Eu ouvi isso a minha vida inteira, até pela crença religiosa na qual eu vivia, né? Dentro da religião, que quando eu era criança eu ia com a minha família, se falava muito isso. Então, eu cresci com valores distorcidos. Eu cresci achando que eu estava fazendo certo, que eu era uma pessoa bacana, e eu quero te dizer uma coisa, não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Porque eu fui crescendo e eu fui fazendo tudo pelo outro e aquilo me machucava. Por quê? Porque enquanto eu fazia pelo outro, eu esperava que a pessoa pelo menos reconhecesse o meu valor. Eu esperava pelo menos um pouquinho de atenção, de gratidão, de reconhecimento. E aí isso vai maltratando quem age dessa forma, como eu agia, e claro que isso também incomoda a outra pessoa que recebe essa boa ação, vamos dizer assim, porque no fundo, isso não é boa ação para ninguém. E conforme a gente vai crescendo, isso vai piorando. A gente começa a fazer tudo por todo mundo. Aí eu cresci, comecei a fazer muito pelos namorados, né? No trabalho, aquelas pessoas que precisavam de auxílio. Às vezes eu cobria alguém, porque por muito tempo eu trabalhei num plantão de hospital e muita gente precisava trocar plantão e eu estava sempre ali pronta para trocar. Era plantão administrativo, tá? E aí tinha um namorado, eu estava sempre pronta para ajudar. Eu lembro que na época eu tinha um namorado que estudava e que eu fazia os trabalhos dele da faculdade, porque ele estava sem tempo, e aí eu, muito legal, né, ia lá e fazia tudo por ele. E aí o que eu quero dizer para você? A gente faz tudo pelo outro e a gente não se dá conta que a gente está fazendo isso pelo outro, porque dentro de nós carregamos muitas feridas emocionais. E aí, desde pequenininho, você é treinado para fazer caridade
pelo outro, mas você não faz por você. Bom dia, Vera! Bom dia para todos, Luciana, Jair, sejam todos bem-vindos. Então, a gente é treinado para fazer muito pelos outros e a gente acha que isso tá assim, ok, que isso é certo, a gente acha que isso é certo, quando na realidade ninguém te ensina a fazer as coisas por você. Quando na realidade ninguém te ensina que quando você está fazendo as coisas pelo outro, na realidade tem aí por trás disso uma ferida emocional muito forte. A pessoa que busca fazer tudo pelo outro como eu fazia, qual que é a ferida emocional que tem por trás? É uma pessoa que se sentiu sem atenção, em algum momento da vida, na infância, na adolescência, é uma pessoa que tem necessidade de reconhecimento, é uma pessoa que tem ali uma necessidade de se sentir considerada pelos outros. Então, o que eu quero mostrar para você? É o outro lado dessa questão de você querer fazer tudo pelo outro, de você querer salvar o outro com os problemas dele. A gente, quando faz isso pelo outro, na realidade, é um mecanismo de fuga. É um mecanismo de você não olhar para suas próprias dores, para suas próprias feridas. Por quê? Porque ninguém ensinou pra gente que era importante a gente se valorizar, a gente se amar e a gente se priorizar. E como ninguém ensinou isso, a gente faz o que foi ensinado. E foi ensinado que a gente tem que ser legal, que a gente tem que fazer tudo pelo outro. Então, o que eu quero falar para você? Você que faz tudo pelo outro, empresta dinheiro, ajuda, dá carona, dá presente, e não é só isso, né? A gente vai além disso. Aí a gente cresce um pouco mais, como eu cresci, e a gente quer fazer mais. Aí a gente começa a fazer serviço voluntário, a gente compra cesta básica, a gente faz um monte de coisa. Por quem a gente conhece, por quem a gente não conhece, e aí a gente acha que tá tudo bem, porque dá assim uma sensação de consciência leve, né? Mas a consciência tá leve e isso é também uma forma de você maquiar o que tá tudo errado dentro de você. Por quê? A consciência tá leve para te enganar, porque na realidade ela tá pesada, porque você tá cheio de ferida emocional e você não cuida de você. Você não olha para suas feridas emocionais, você não busca ajuda, mas você faz tudo pelo outro. E claro que aqui não tem só essa questão do que foi ensinado pra gente. Tem outras questões também e eu vou falar para você. Talvez você tenha associado a essa questão de que você tem que ser uma pessoa caridosa, bondosa, que você tem que servir ao próximo, que você tem que fazer pelo outro, tem aqui uma questão que você desenvolve internamente de que você é superior ao outro, de que você é uma pessoa tão autossuficiente, de que você é uma pessoa tão bem-sucedida, de que você é uma pessoa que consegue resolver tudo que o outro não consegue, que daí você vai fazer pelo outro. E aí, quando você faz pelo outro e o outro não reconhece que você fez tudo isso por ele ou por ela, né? Seja lá quem for, um marido, um namorado, uma amiga, uma tia, um primo, um vizinho, um filho, o que acontece? Você ainda se magoa. Você ainda fala assim, nossa, mas eu fiz tudo pelo meu marido, eu fiz tudo pelo meu filho, eu fiz tudo pelo meu irmão, eu fiz tudo pela minha irmã e eles nem reconhecem. Ainda falaram mal de mim, disseram que eu sou uma pessoa egoísta, que eu penso no meu próprio umbigo, quando na realidade você é assim. Por quê? Você não sabe, mas inconscientemente você faz isso para ter atenção. Inconscientemente você está querendo agradar, você está ajudando, porque você é uma pessoa cheia de feridas emocionais. E enquanto você não cura suas feridas emocionais, você usa
todo esse mecanismo de fazer pelo outro, de necessitar do reconhecimento do outro, da atenção, da validação, do reconhecimento para elevar a sua autoestima, para elevar o seu ego, para você se sentir útil, para você se sentir uma pessoa valorizada e vista. Então, gente, eu preciso trazer isso para vocês. Isso é algo muito complicado e dolorido, porque quem faz isso tem feridas emocionais muito profundas. E você fazendo isso, você está causando feridas emocionais no outro também. Seja lá o seu parceiro, seja lá o seu filho, é um colega de trabalho, quem quer que seja. Quem quer que seja. Então, é importante você começar a despertar, se despertar para isso, porque todos nós fomos criados de uma forma, principalmente aqui no Brasil, né? De que a gente precisa ser pessoas solícitas, pessoas legais, pessoas que exercem a caridade. Só que a gente faz isso de forma errada e a gente faz isso sem ter consciência. E é aqui que entra o perigo. Enquanto você fica fazendo pelo outro, você não tem tempo de curar as suas feridas emocionais. Enquanto você faz pelo outro, e aqui entra uma questão também muito profunda que eu sempre atendo, seja em uma das minhas mentorias ou seja em constelação familiar. É a pessoa que não consegue construir riqueza. E aí aqui eu tô falando de dinheiro mesmo. Por quê? A pessoa, ela faz tanto pelo outro que ela não tem tempo de cuidar da vida dela. Ela não tem tempo de cuidar do dinheiro dela. Ela não tem tempo de pensar em novas estratégias de crescer, porque ela tá tão preocupada em fazer pelo outro, em ter reconhecimento, que ela se esquece dela. Então, é uma pessoa que quando chega para mim, que eu vou fazer uma anamnese em qualquer procedimento terapêutico, é uma pessoa que tem um relacionamento amoroso ruim, porque ela faz demais pelo outro e o outro não faz por ela na mesma quantidade. É uma pessoa que tá mal financeiramente, porque ela faz demais pelo outro, ela gasta o tempo dela com o outro, a energia dela com o outro, a inteligência dela com o outro e ela não usa para ela. Então, são pessoas que estão com problemas de dinheiro, de relacionamento amoroso, muitas vezes de saúde, porque faz tanto pelo outro que não sobra tempo para ela se alimentar bem, para ela dormir bem, para ela fazer um exercício físico. As pessoas falam bem assim para mim: Sandra, mas eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da casa, levar a criança na escola, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela se apega, ela ou ele, tá? Porque tem homens também que fazem isso. E essas pessoas se apegam a isso para sabotarem a sua própria vida, para deixarem de se amar, de se cuidarem, de se valorizarem e vão vivendo uma vida ruim. Então, o que eu quero mostrar para você? Que por trás dessa aparente boa ação, existe uma pessoa doente emocionalmente, existe uma pessoa que não entende nada de amor próprio, existe uma pessoa que está sofrendo e que, infelizmente, vai fazer o outro sofrer também. Porque quando você começa a fazer tudo pelo outro ou muito pelo outro, o que você tira desse outro? Seja ele o seu marido, o seu filho, o seu chefe, o seu colega de trabalho, algum amigo, alguém da família. Você tira do outro a capacidade que ele tem de se superar, de resolver os seus próprios problemas, de ver o quanto ele é forte, o quanto ele é capaz, o quanto ele tem valor. E essa pessoa que poderia se tornar uma grande pessoa, cada dia ela se torna uma pessoa menor e uma pessoa mais dependente, emocionalmente, financeiramente. Sabe aquelas pessoas que você olha para ela e que é uma pessoa que já tem aquele ar de fracasso? É aquela pessoa que você olha para ela e fala: meu Deus, esse aí não sai do lugar. Por quê?
Claro que essa pessoa tem feridas emocionais, né? Ela tem feridas, só que você, que fez muito por ela, piorou essas feridas. Você tirou dessa pessoa a capacidade de superação. Então, observe que aqui, gente, é algo muito importante para ser olhado, para ser visto. E aqui entra uma outra questão, que aqui na minha terra, eu tô falando de Brasília, mas a minha mãe é mineira, a família do meu pai é goiano, e a gente fala muito isso aqui no nosso linguajar, né? Que é a famosa pessoa pobre. Pobre de quê? De dinheiro, de emoções e de espírito. Porque essa pessoa, ela é tão pobre emocionalmente, espiritualmente, de dinheiro também, porque uma coisa está atrelada à outra, que ela não sabe da capacidade que ela tem. Ela se apega às feridas emocionais para justificar os comportamentos que ela não tem, porque às vezes essa pessoa que é pobre de dinheiro, ela poderia trabalhar, ela poderia fazer muitas coisas e ela não faz porque ela se apega à vitimização. Nossa, mas eu sou vítima do sistema, né? Não tem emprego, eu perdi o auxílio que eu tinha do governo, a minha mãe e o meu pai não fizeram isso por mim ou aquilo, e a pessoa vai se vitimizando e ela é o próprio fracasso. Porque ela não quer sair desse lugar, porque para ela é cômodo viver como vítima, não olhar para suas feridas emocionais, porque enquanto ela está como vítima, sempre tem uma pessoa com dó. Sempre tem uma pessoa que quer exercer a caridade. Só que essa pessoa que exerce a caridade para com essa pessoa que é vítima, na realidade são duas pessoas com feridas emocionais. Uma que se vitimiza, a outra que quer salvar a vítima. Só que quanto mais vocês fazem isso, pior fica a situação. E aí, essas situações, elas geram problemas na própria família. Esse problema se expande e tem reflexos na sociedade e assim sucessivamente. Então, é muito importante a gente começar a ter essa consciência. E hoje eu preparei aqui até uma visualização mais lúdica para vocês prestarem atenção em o quanto isso é grave e influencia a sua vida. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários. Vem cá, me diz o seguinte, tá fazendo sentido para vocês? Se tiver, coloca aqui nos comentários. Se a live tiver legal, se tiver contribuindo com você, coloca um coraçãozinho. Coloca aqui também a sua pergunta, o seu comentário. Tudo é muito bem-vindo. A Marileide falou assim, meu filho é assim também, e os amigos estavam fazendo ele de bobo. É exatamente isso que acontece. E, gente, isso é tão grave, porque aqui vira um misto, né, de ferida emocional, porque a pessoa que tem ferida emocional, ela é mais fácil de ser manipulada, e ao mesmo tempo de ser chantageada, e ao mesmo tempo não é só a ferida emocional, ainda tem uma crença social, uma crença de família, uma crença religiosa, que no meu caso era uma crença religiosa, também além da ferida emocional que eu tinha, porque eu cresci dentro de uma igreja aonde se falava que tinha. Não importa o que você sentia, o que você passava, você tinha que ajudar o outro. Às vezes, eu vou falar isso e é verdade, tá? Eu venho de uma família muito simples, muito humilde financeiramente. Então, às vezes, a gente não tinha dinheiro nem pra gente. E a gente ainda tinha que ajudar o outro. E tinha que ajudar. Porque senão não era caridoso, porque senão não era uma pessoa bem vista, não era uma pessoa legal. Então, o que eu quero trazer aqui de informação para você? Você carrega dois problemas. Um trauma emocional, que é uma ferida relativa a uma dor que você viveu, que normalmente começou na sua infância, que é preciso ser ressignificado, e junto com esse trauma você ainda carrega uma crença limitante. E isso te bloqueia totalmente,
Quantos de nós, ainda hoje, com 45 anos como eu, ou com 50, com 60, com 70, você faz pelo outro o que você não faz por você. Você dá para o outro o que você não dá para você. E isso te deixa com a consciência leve, sem nenhum tipo de culpa, porque você foi treinado para isso. Só que eu quero te dizer o seguinte, essa ferida emocional e essa crença limitante, ela é responsável pela sua pobreza de dinheiro, pela sua pobreza de espírito, pela sua pobreza emocional, pelos seus relacionamentos fracassados. Porque quem faz demais pelo outro não tem como equilibrar essa situação. Se você faz demais no namoro, num casamento, e a pessoa não consegue equilibrar a situação, esse casamento, esse namoro não vai dar certo, ele vai acabar. Se você faz demais por um amigo, chega um ponto que essa amizade acaba, porque o amigo ou a amiga não consegue ficar num relacionamento que ele não consegue equilibrar. Isso é natural do ser humano. E aí a gente não se dá conta e a gente acha que somos pessoas legais, né? Nossa, mas eu sou uma pessoa tão nobre, eu sou uma pessoa tão boa que eu faço tudo pelo outro. E eu vou te falar uma coisa. Por muito tempo, a pobreza de dinheiro eu não tive. Por quê? Eu falei que eu vim de uma família muito humilde, mas na minha fase adulta eu venci isso. Eu sempre me esforcei muito porque eu não queria viver naquela pobreza, sabe? Não de faltar alimentos, mas de ser muito restrita, de às vezes ter para comer o arroz, o feijão e o bucho, que eu lembro que minha mãe gostava muito de bucho, mas meu pai e eles faziam pra gente, mas não era aquela fartura de poder tomar um iogurte, de comprar algo mais. Não, era bem o básico, bem restrito. E aí eu cresci com aquele sentimento de que eu não quero isso. Eu vou fazer diferente. Eu estudei muito, sabe? Desde pequenininha minha mãe fala que nunca recebeu uma chamada na escola, nada, porque eu era muito dedicada. Minha mãe falava, mas meu pai, que para eu mudar aquela nossa realidade eu tinha que estudar. E eu estudava dia e noite, não tinha tempo ruim comigo. E aí, a pobreza do dinheiro eu venci. Mas a pobreza emocional e a pobreza espiritual não, porque eu já tinha sido treinada para aquilo. Então, quando eu cresci, eu ainda vivenciei muito tempo esses dois outros tipos de pobreza. E isso traz consequências. Chega num tempo na vida da gente que a gente cobra muito do outro. Nossa, eu fiz isso por você e você não teve o mínimo de consideração por mim. Eu te emprestei um dinheiro e você falou que eu ainda sou uma pessoa ruim. Eu te dei uma carona quando você precisou e você ainda disse que eu era uma pessoa ruim, porque eu era assim, sabe? As pessoas, os meus colegas que ainda não tinham carro, tinha um familiar que passava mal, ia para o hospital, me ligava, Sandra, você pode me buscar? Eu tô aqui no hospital, para não voltar para casa de ônibus, né? Aí eu ia. Então, assim, eu era uma pessoa muito pronta para ajudar, mas depois me magoava o fato das pessoas não reconhecerem o meu valor. Então, observe se você não passa por isso. Porque isso traz consequências na sua vida. E embora eu fosse uma pessoa religiosa, eu tinha pobreza espiritual. Porque você ter religião não significa que você é uma pessoa espiritualizada. Porque às vezes você tem crenças religiosas erradas, distorcidas em relação ao próximo, em relação à caridade, em relação ao amor com o outro e por você mesmo. A Diniz fala assim, exatamente isso que já vivi, esquecendo de mim. E a gente vai se maltratando, se adoecendo, a gente não se ama, não se respeita, não se valoriza, né? E a gente precisa fazer o quê, Sandra, para mudar tudo isso? Primeiro, você precisa ouvir alguém falar sobre isso como eu estou falando com você. Por isso é tão importante que você compartilhe essa live com outras pessoas. Porque se a gente cresce dentro de um sistema, de um grupo, seja ele de amigos, de família, de religião, de trabalho, que todo mundo acha que isso é normal, o que acontece? A gente não consegue ver que isso não é normal. Vou dar aqui um exemplo. Sabe aquelas
aqueles grupos terroristas, né, que matam, que carregam bombas em nome de Deus, para eles aquilo é normal. Então, se você cresce dentro de um grupo desse, para você isso é normal. Até que alguém traga para você uma luz, até que você expanda a sua consciência. Então você precisa primeiro ter essa consciência, entender que o que você está fazendo não é bom, ou o que você está recebendo não é bom. Porque se você é a pessoa que não faz, mas é a pessoa que recebe, isso também não é bom. Se você é aquela pessoa que acha assim que o governo, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho tem que fazer por você, você também está carregado de ferida emocional, né? Qual que é a sua ferida emocional? Aquela ferida em que em algum momento da sua vida você se sentiu abandonado, rejeitado, injustiçado e daí você carrega o sentimento hoje de que todo mundo tem que fazer alguma coisa por você para reparar o mal que você sofreu em algum momento da sua vida. Então observe o quanto isso é grave. Os dois casos, o seu caso de querer fazer tudo pelo outro e o seu caso de querer receber tudo do outro. Os dois casos são muito ruins, são muito graves, porque têm consequências na sua autoestima, na sua espiritualidade, na sua vida financeira, porque enquanto você faz pelo outro, você não tem tempo de fazer por você e daí você não enriquece. Enquanto você fica esperando que o outro te dê uma migalha, né? Uma esmola, seja de amor, de dinheiro, de tempo, você não faz por você, então você também não enriquece, nem nas relações, nem no dinheiro. Gente, de toda forma, ter ferida emocional tem consequências ruins para você, tá? Ó, a Diniz fala assim: ainda preciso muito de ouvir o que você fala e crescer, mas sendo curada é dando o testemunho para minha família e neta. Olha, Diniz, ouvir é importante, tá? Parabéns que você está aqui porque você já se abriu, mas ouvir não é o suficiente. O ouvir é para te despertar a consciência, porque você precisa ressignificar o que tem por trás desse comportamento. Porque se a gente não ressignifica, a gente não muda. Quando eu comecei a me desenvolver, eu gostava muito de ler. E aí, como eu falei para vocês, eu melhorei a minha vida financeira. Então, um dos meus maiores hobbies era comprar livros. E eu sempre gostei de ler. Então, eu lia um livro de 300 páginas num fim de semana. Assim, eu sempre gostei de estudar. Eu falei para vocês que eu queria mudar a minha realidade, né? Só que a gente lê o livro, a gente buscar um conhecimento, ajuda. E eu li aqueles livros e eu, poxa, então isso eu tô fazendo errado, eu tenho que mudar. Mas como que muda? Ressignificando. E para ressignificar, você precisa de ferramentas terapêuticas. E eu vou te dizer uma coisa: por muito tempo eu fiquei nadando sem conseguir alcançar a borda da piscina. Eu nadava e nunca chegava na borda. Por quê? Eu fazia cursos, eu fazia terapias, técnicas terapêuticas que não me ajudavam a ressignificar. E a gente precisa ressignificar. E sabe quando que mudou a chavinha dentro de mim? Sabe quando que as coisas começaram a mudar, a se encaixar? Quando eu conheci a inteligência sistêmica, que é a inteligência que eu trago para vocês dentro das minhas mentorias sistêmicas ou até mesmo dentro da constelação familiar. Por quê? Porque é uma terapia que vai à raiz da dor. Enquanto você fica só trabalhando o sintoma, a Sandra falou que se eu estou ajudando demais o outro, eu estou me prejudicando. Então, eu vou diminuir a ajuda. Mas em algum momento, a sua mente vai driblar você e você vai fazer de novo, porque você não ressignificou. Então, se chegar uma pessoa e fizer uma chantagem com você e falar assim, nossa, como faziam comigo, tá? Porque lembra que eu já tinha melhorado a minha vida financeira? Aí chegava um familiar, chegava um amigo, chegava alguém e falava assim, nossa, Sandra, mas você tem tanto dinheiro e você não pode me emprestar? Aí me batia aquela dor, sabe? É mesmo, eu tenho dinheiro, eu posso ajudar e por que eu não vou ajudar? Aí eu, dava o dinheiro.
A pessoa pega a gente pelo peso na consciência. Só que se ela tá te pegando pelo peso na consciência é porque você tem ferida emocional. Porque se você não tem ferida emocional relativa ao que ela tá falando, você consegue se posicionar sem ter peso na consciência. Então é importante, tá, Diniz? Ter a consciência e ressignificar, porque aí você vai dar o exemplo para sua filha, para sua netinha, e isso é muito importante mesmo. E aí eu já vou falar em outra coisa também, mas antes vamos aqui ver se mais alguém falou, ó. A Ellen falou assim: ó, e qual é a maneira correta de fazer caridade? Isso é importante, e isso também eu fui atrás, sabe, Ellen? Porque, como eu te falei, eu era muito religiosa e eu aprendi que a caridade era importante, só que da forma distorcida. Quando que é bom e que é saudável você fazer a caridade, ela vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Quando você consegue ressignificar as feridas emocionais que você tem dentro de você e as crenças limitantes, e aí você faz a caridade, você ajuda o próximo, pai, mãe, amigo, irmão, namorado, pessoas conhecidas e desconhecidas, sem ter uma segunda intenção, sem esperar nada em troca. E eu vou te falar que isso não é fácil. Às vezes você ressignificou o trauma emocional e aí você já tem a consciência, bom, determinada pessoa me pediu um dinheiro, eu não vou emprestar. Você consegue falar o não sem ter peso na consciência. Mas se alguém da sua igreja, da sua filosofia, da sua religião, de qualquer lugar que você siga, né, da sua crença, fala assim para você, olha, eu preciso que você doe 30 cestas básicas. Aí você vai e faz, porque você não consegue ainda dizer não. Porque no fundo, ainda tem a crença dentro de você que você precisa fazer esse bem para ser reconhecida por Deus ou para ter uma boa aparência perante as pessoas do grupo que você tem religioso. Então a gente precisa ressignificar os traumas emocionais e as crenças limitantes para a gente conseguir fazer a caridade sem pensar no reconhecimento, sem pensar na moeda de troca, porque a grande maioria de nós faz caridade para o próximo pensando que, não, eu vou fazer o bem, porque se eu fizer o bem, isso vai ser levado em consideração pelo meu Deus, pelo Deus que eu acredito. Se eu fizer o bem, eu vou ser, de alguma forma, né, os erros que eu cometi vão ser compensados. A gente foi treinado para isso, as crenças limitantes que a gente carrega leva para isso. Então, se a gente ressignifica isso, e se você está fazendo a caridade sem pensar no que você vai ter de ganho com isso, aí é uma caridade saudável. Agora, o problema é que a maioria de nós ainda não faz assim. A maioria de nós ainda faz a caridade pensando que vai receber algo. Ou vai receber reconhecimento das pessoas, atenção, ou vai receber o reconhecimento do Deus que a gente acredita, né? E pode ser quem quer que seja para você, Deus, universo, Buda, Alá, Krishna, qualquer pessoa. Então a gente precisa ressignificar as crenças, os traumas, para a gente conseguir fazer a caridade sem segundas e terceiras e quartas intenções, tá? Sandra, então eu posso doar a cesta básica? Claro, tem muita gente que precisa, mas você precisa entender que se você está doando para ter a consciência leve, aí você tem crença. Se você está doando para receber reconhecimento do pessoal da sua igreja, né? Ou do pessoal da sua família, porque às vezes a gente faz até para quem é do trabalho reconhecer a gente, para os amigos, para o marido, para os filhos, para o pessoal da escola dos nossos filhos, né? A gente faz a caridade
para que os outros vejam, para que os outros falem, nossa, como a Sandra é generosa, né? A Sandra é tão generosa, doou não sei quantas cestas básicas, foi lá na escola, atendeu não sei quantas famílias de graça, sem cobrar nada. Então, às vezes, a gente faz a caridade de forma distorcida porque a gente tem ferida emocional. E no fundo, a caridade que a gente está fazendo não é caridade. A gente está querendo é reconhecimento. E a gente está querendo é atenção. E mais que isso, você está fugindo. Porque quando você faz a caridade para o outro dessa forma distorcida, cheia de crenças emocionais e cheia de crenças limitantes e traumas emocionais, você está usando isso como justificativa para não olhar para suas dores, para não fazer por você. Porque você faz tanto pelo outro, ó. Tem gente que tira... Eu tô falando o que eu já fiz um dia e eu tô falando também dos clientes que me procuram. Tem gente que quando eu falo assim... Desculpa, gente. Tem gente que quando eu falo assim, olha, você tem que fazer um exercício sistêmico para você ir treinando, né, o seu comportamento dentro das minhas mentorias. Aí a pessoa fala assim para mim, Sandra, mas sábado e domingo eu não tenho como fazer isso, porque eu tenho já um compromisso na igreja, porque eu tenho um compromisso na ONG, porque eu tenho um compromisso não sei o quê. E aí a pessoa, ela tem um monte de compromisso com os outros, mas ela não assume um compromisso com ela. Por quê? Porque ela está fugindo de olhar para as dores dela, porque ela não quer ressignificar, ela quer continuar fazendo pelo outro para ela receber atenção, para ela receber elogio. E se você é a pessoa que só recebe, né? O porquê que você às vezes não quer mudar? Porque para você é cômodo. O outro te dá dinheiro, o outro te dá atenção, o outro te dá carinho, o outro te dá tempo. Agora, para vocês dois, ou para vocês que estão querendo receber demais do outro, ou para vocês que estão fazendo demais pelo outro, parem e pensem. Como que estão hoje os relacionamentos de vocês com família, com pai, com filho, com marido, com esposa, com namorado, com os amigos? Como que é a sua relação com você? Se você morresse hoje fosse o último dia da sua vida, você ia sair daqui com aquele sentimento de que eu fui feliz? De que a minha missão foi cumprida? Você precisa começar a fazer essas avaliações, porque a gente cresce num mundo com tanto conhecimento distorcido, com tanta crença limitante, que a gente se perde na essência, que a gente se perde do nosso verdadeiro objetivo, que é ser feliz, que é construir uma vida próspera, tá? Então, vá analisando aí. Ó, aí a Diniz falou assim, como está sendo ótimo te ouvir, que Deus continue te usando para levar essa mensagem, gratidão. E vamos todos levar, né? Todos nós, vocês podem levar também, compartilhe essa live. E assim, eu vou já falar uma coisa, eu não estou aqui dizendo que você não tenha que fazer a caridade é importante. Existem pessoas que ainda não têm a consciência que eu tenho e nem que você tem, mas a gente não pode fazer a caridade de forma errada, porque cada vez que você dá dinheiro para uma pessoa, cada vez que você ajuda essa pessoa de forma errada, você tira dela a capacidade que ela tem de se superar. Porque se eu e você somos feitos à imagem e semelhança do Criador, essa pessoa também foi feita. Ela também tem dons, talentos como eu e você. O problema é que as nossas feridas emocionais atrapalham e a gente precisa ressignificar isso para a gente descobrir que nós somos capazes de tudo no mundo, mas a gente tem que querer. E às vezes você não quer e você quer ser salvador para não ter que olhar para você e ressignificar as suas dores, e às vezes você não é o salvador, mas você é a pessoa que se vitimiza. Nossa, meu marido não faz nada por mim. Nossa, meu pai, minha mãe, sabe, não faz nada por mim. Dá tudo pro meu irmão, mas não dá nada para mim. E aí a gente se apega a essas questões e a gente deixa de viver uma vida feliz, uma vida próspera. Ó, gostei desse coraçãozinho, gente. Vamos mandar coraçãozinho. Ó, hoje eu tô aqui
fazendo um esforço danado na minha voz. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de amor com vocês. Porque eu tenho um compromisso de amor com o Deus que eu acredito. E por que eu falo que isso é um esforço? Porque além da minha saúde estar, né, como vocês estão vendo, um pouco abalada, eu ainda estou com a minha mãe na UTI. Então, o que eu quero trazer de informação para vocês? A gente não pode se vitimizar na vida. A gente tem que fazer o que é preciso ser feito. E claro, eu já vou finalizar a live, porque o horário de visita para eu ir ver a minha mãe é às 11 horas, mas não adiantaria eu não fazer a live. Por quê? Eu não poderia entrar lá para ver minha mãe ainda. Então, a gente precisa parar de se vitimizar. A gente precisa parar de querer salvar os outros e fazer o que tem que ser feito. Essa live faz parte de um compromisso que eu tenho com o despertar de consciência, é a minha missão de alma para contribuir com vocês, e essa live faz parte do meu trabalho. Então, não faz sentido eu usar justificativas para não fazer o que é preciso ser feito. E é isso que eu quero trazer de consciência para você, tá? Sandra, e quando eu ressignifico os traumas emocionais e ainda assim eu continuo fazendo pelo outro? E ainda assim eu continuo querendo receber das pessoas atenção, dinheiro, cuidado, carinho, tempo. Aí tem algo mais profundo que dentro dessa inteligência sistêmica se chama lealdades invisíveis, que aí a gente tem que se aprofundar muito mesmo. E isso tem que ser dentro de um processo terapêutico, precisa de uma constelação familiar, de uma mentoria sistêmica, porque existem muito mais coisas por trás das suas ações do que você imagina. Agora, é claro, né, que toda essa consciência que eu trago para você já vai te ajudar muito. Bom dia, Jaque. Jaque, se você e a Elisângela chegaram depois assistam essa live por inteiro, tá? Ela tá muito importante. A Elisângela falou assim: Sandra, como sair desta vida de procrastinação? Elisângela, muitas pessoas vão querer te dar uma fórmula mágica e eu fiz muitos cursos, li muitos livros que ensinavam muitas coisas e que eu aplicava e que por um tempo dava resultado e depois não. E que tudo só mudou para mim quando eu conheci a inteligência sistêmica. Por quê? A gente ressignifica a dor raiz. Porque se hoje você não consegue parar de procrastinar e de se auto-sabotar, é porque você não conseguiu olhar para a dor raiz. A dor raiz é que alimenta essas dores secundárias. Então, eu só consegui parar de querer fazer pelo outro quando eu ressignifiquei a minha dor raiz. Então, parar de procrastinar, qual que é o caminho mais rápido e eficaz? É você ressignificar o que está fazendo você procrastinar. Que no meu caso, era uma necessidade que eu tinha de ter atenção e reconhecimento das pessoas. Por quê? Na minha infância, eu passei por um trauma que me causou esse sentimento de eu não tinha atenção, de eu não tinha valor e nem reconhecimento. Então, eu cresci buscando reconhecimento dos outros, entende? Então, a gente precisa ressignificar a dor raiz para a gente parar de procrastinar. A Denise está falando, é pura verdade. Então, a Jaque falou assim: Sandra, bom dia. Meu ex-marido, estamos separados há 6 anos. Hoje ele fica perguntando se eu tenho alguém, se já fiquei com alguém. Meu filho falou que ele deve estar querendo voltar. Isso já está me deixando, né? O que eu faço? Não quero sofrer tudo de novo. Sempre me traiu. Já que numa questão dessa de relacionamento, você tem que ressignificar dentro de você essas dores que aconteceram. E quando você ressignifica, você consegue avaliar a situação sem ser vítima e sem querer salvar ele desse sofrimento. E claro que não é só isso, né? Depois que você se cura, você consegue se posicionar, se valorizar, reconhecer o seu valor, mas você precisa, depois disso, conversar com ele,
né? Porque relacionamento amoroso requer outras coisas para saber se ele está disposto a se transformar numa pessoa melhor também. Por quê? Porque senão o ciclo de dor se repete. Porque se ele não quiser mudar, ele vai continuar traindo. Então é algo que você precisa curar dentro de você, as feridas emocionais que você carrega, porque carrega. Se você viveu isso, você está carregando feridas emocionais. E depois que você se cura, aí você tem condições de avaliar se esse relacionamento ele vai fazer sentido, se ele vai fazer bem. Pode fazer sentido? Pode dar certo? Pode. Mas para um relacionamento de casal dar certo, os dois precisam querer. Então, assim, não tem uma fórmula mágica para eu trazer para você, Jaque. É você se curar emocionalmente. Porque quando a gente se cura, a gente se posiciona na vida e o outro para de nos ferir. Porque a gente não admite mais que o outro faça determinadas coisas. Então, a gente consegue se posicionar. A Ellen diz assim, por favor, deixa salva essa live, vou sair para trabalhar. Deixo sim, Ellen. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube, tá? Gente, bora compartilhar, tá? Agora, depois, eu vou pedir uma coisa para vocês. Depois que eu salvar a live, deixa um comentário para mim. Porque assim o Instagram e o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que ele pode ajudar muitas pessoas e ele mostra esse conteúdo para outras pessoas também. Então, ó, deixa eu ver aqui se alguém mais fez alguma pergunta. A Rose falou, Deus abençoe sempre. A Luzia, melhoras para sua mãe. Obrigada, Lu. Obrigada, eu recebo de coração, tá? Vai dar certo, sim, eu também sei que vai, eu tenho essa confiança. E olha, quando a gente ressignifica as dores emocionais que a gente tem, né? A gente consegue trabalhar, a gente consegue lidar com os desafios da vida, que é isso que eu falo para os meus clientes. Os desafios acontecem, eu passo por tudo que vocês passam. Eu tenho filho doente, eu também fico doente, eu também tenho problemas. A minha mãe agora, né, tá doente. Inclusive, eu não estou com ela porque a médica falou, todos podem ficar, menos você, porque eu não estava muito bem, né? Então, assim, dói ver tudo isso? Dói. Mas é uma dor diferente, não é aquela dor que eu preciso chorar, que eu preciso me vitimizar. É uma dor de ver uma pessoa que eu amo passando mal, como ela está, mas sabendo que cada um tem uma vida, tem um destino e a gente vai fazer tudo o que é preciso ser feito, mas de outro lugar, de um lugar com consciência, com calma, com tranquilidade, de um lugar que a gente sabe que a gente faz o que precisa ser feito e que existe um plano de Deus, né, para tudo. Então, a gente para de se agarrar ao sofrimento e de se vitimizar. Obrigada, gente. Obrigada, Diniz. Bom, deixa eu ver, eu apertei alguma coisa errada. Obrigada, gente. Agradeço todas as boas palavras de carinho em relação à minha mãe. A Miriam, por mais lives assim. A Kelly, gratidão, obrigada. É isso mesmo. Gente, eu recebo muito tudo isso, tá? Então, ó, Rosivânia, o que se deve fazer? Ressignificar. Você já falou que quer? Me chama. Vamos conversar sobre qual é o problema que você está passando hoje para eu poder te orientar. Se é melhor para você fazer a minha mentoria sistêmica, a minha mentoria só para mulheres. E aí a gente começa esse processo, porque a gente não pode mais ficar se iludindo, sabe? Que se a gente vai para uma igreja e fica rezando, que tá tudo bem. Sandra, você é contra rezar? Não, não sou, muito pelo contrário, eu faço as minhas orações. Só que a gente precisa fazer as nossas orações e fazer a nossa parte também. Então a gente precisa entender que é necessário ressignificar. Olha o que eu trouxe hoje aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é uma cebola. Isso aqui é você. Isso aqui fui eu um dia. Ó, para tirar a primeira casca da cebola é difícil, ó. A primeira casca da cebola é um trauma. É como se você tivesse esse trauma aqui, ó. E o trauma tá te blindando. Você não consegue tirar, ó. Como que a gente tira a casca da cebola, ó? Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Aí você tira uma casca da cebola, ó o que acontece.
é difícil. Isso aqui são os seus traumas, ó, as suas crenças. Aí a gente vai trabalhando isso aqui, ó, e vai tirando. Presta atenção, para você ver o quanto esse negócio é complicado. Que tem gente que fala assim, trauma emocional, crença limitante, isso é fácil, vou fazer isso sozinho. Gente, não é. Aí, ó, vamos supor, vou dar mais um pique aqui para ficar fácil. E isso aqui vem com o quê? Com terapia de ressignificar. Aí você vai tirando, ó. Aí você tirou uma casca dessa aqui, ó, uma capa dessa que tá fazendo a sua vida bem ruim. Gente, o negócio é complicado mesmo. É, Sandra, é complicado mesmo. É por isso que eu quis trazer para vocês, que tem gente que fala assim para mim, Sandra, eu quero fazer uma constelação, eu quero fazer uma mentoria com você. Aqui, ó, eu com faca. Ó, a faca é quem? A faca é a ferramenta terapêutica, ela vai te ajudar nisso aqui, ó, a tirar essas cascas. E o negócio é duro? É uma armadura, porque você tá sofrendo há tanto tempo com isso aqui, que esse negócio fica enraizado em você, que você não consegue tirar facilmente. Aí, ó, eu vou tirar aqui com a faca para vocês verem, porque tem gente que fala assim para mim, Sandra, então eu vou fazer uma constelação e minha vida vai ficar perfeita. Não é bem assim, tá? Vai melhorar muito? Vai. Ó, aí vamos supor que você fez um processo terapêutico e eu quero mesmo tirar na frente de vocês para vocês verem que esse negócio não é fácil. Trauma emocional, crença limitante, não é assim, sabe? Você faz um curso de fim de semana, você faz uma imersão, você lê um livro e tá tudo resolvido. Não, ó, aí vamos supor, você fez um processo terapêutico comigo, ó, já deu uma melhorada, ó, já deu uma clareada, já deu um brilhozinho, né? Já começou a sair um líquidozinho de você, porque você vai chorar para pôr essa mágoa para fora, essa água parada. Aí a gente continua trabalhando. E a gente vai, ó, trabalhando e tira mais uma casquinha da cebola, ó. A gente vai trabalhando você, ó, e a gente vai tirando mais uma casquinha, ó. Ainda tá escuro, mas já clareou, tá vendo, ó? Já deu uma mudança daqui para aqui. Então, as camadas de dores que nós carregamos são assim. E aí a gente vai trabalhando isso aqui, ó. Eu hoje tenho 45. Mas quantos anos você tem? Talvez você tenha 30, 40, 50. Você está carregando um monte de camada de dor. E a gente vai trabalhando isso aqui. Sandra, por que você quis mostrar essa cebola? Porque as pessoas ficam me mandando mensagens assim, se eu fizer uma coisa, vai resolver? Vai aliviar. Ó, você tá fazendo um processo terapêutico, vai clareando as dores, você vai se fortalecendo, mas não é você tá sofrendo há muito tempo, então você precisa mesmo de processos terapêuticos, sabe? Não dá pra gente se iludir achando que existe um comprimido mágico, uma técnica mágica. As técnicas são boas, principalmente essa que eu trago para vocês, da inteligência sistêmica. É a mais eficaz, não conheço outra. Mas, ó, é um tempo, leva um período. Aí agora, ó, eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu fui tirando, para você ver. Porque isso é uma analogia sobre você. Ó, você é essa pessoa aqui, ó, que tem esse tanto de casca. Isso aqui é trauma emocional, isso aqui é uma crença limitante, isso aqui é uma mágoa, isso aqui é um sentimento de ódio, isso aqui é o sentimento de vingança, o sentimento de abandono, de rejeição, de falta de amor próprio. Aqui, ó, procrastinação, autossabotagem, aqui, ferramenta terapêutica. Então, é para vocês entenderem que vocês... o que eu sempre digo para os meus clientes, não é que você precisa de terapia, de constelação e de mentoria, é que você merece. Você é um ser humano, você merece. A gente carrega muita ferida emocional, e a gente merece viver melhor. A gente merece dias melhores para nós, para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para a nossa família. E eu quero mostrar para você que talvez você passe por tudo isso hoje. Talvez você seja essa pessoa que faz demais pelo outro, ou talvez você só queira receber do outro.
mas que você pode ressignificar tudo isso e mudar a sua história. Você pode ser uma pessoa que vai viver melhor, que vai ter prosperidade financeira, emocional, espiritual, paz de espírito, mas você tem que se mover. Não basta você ficar me ouvindo. Ouvir é importante, mas se você só fica ouvindo e não muda, você não vai conseguir ter resultados na sua vida. Rose, me manda uma mensagem, tá? Porque quando eu finalizar a nossa live, eu não consigo mais acessar essas mensagens. Me manda uma mensagem no direct ou me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Lá no link da minha bio, é lá onde tem a minha foto e onde fala sobre os serviços do meu Instagram, tem um link, você clica lá e tem um lugar para você conversar comigo no WhatsApp, tá? Ó, a Ivone falou assim, só podemos ajudar em todos os sentidos quando nos ajudamos, é isso. Se você se ajudar, se você se salvar, se você se amar, se você se valorizar, você vai conseguir ajudar o próximo. Mas se você não faz nada por você, como é que você quer fazer pelo outro? Tem um monte de gente que fala assim, Sandra, meu casamento é ruim, mas a pessoa vive fazendo pelo outro. No fim de semana, ela vai no orfanato, vai numa caridade, faz um negócio na igreja, sai com uma amiga que tá precisando. Sabe, você faz tudo pelo outro, mas você não faz por você e pelo seu casamento ou pelo seu namoro. Você ajuda os seus amigos, você faz hora extra no trabalho, mas você não cuida dos seus filhos. Então, a gente precisa parar com essa questão de fazer pelo outro, pelo outro. Você tem que fazer por você. Você tem que cuidar de você, dos seus sentimentos, das suas emoções, porque isso vai ter reflexo no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu dinheiro. Aí, quando você estiver bem, emocionalmente, financeiramente, você tem condições de ajudar o próximo, sem mascarar, sem usar essa ajuda para esconder algo, porque enquanto você faz pelo outro, você não está fazendo por você. Enquanto você faz pelo outro, você está buscando um reconhecimento que nunca vai ser o suficiente. Aí, vamos supor, você tá lá ajudando umas pessoas, 5 pessoas, aí você gostou da sensação de ser reconhecido, aí agora você passa a ajudar 10, daqui a pouco você ajuda 15, daqui a pouco você ajuda 30, daqui a pouco você deixa de fazer caridade uma vez no mês e você faz todo fim de semana, aí você não vive mais, porque a necessidade que você tem de atenção, de reconhecimento, de carinho é tão grande, vai aumentando tanto, que cada dia você faz mais para ter mais reconhecimento. Sabe? Então a gente precisa entender o que tem por trás das nossas ações para a gente fazer o certo, para a gente não se prejudicar e nem prejudicar ninguém. A Ivone, Elisângela, Deus continue te abençoando, que a sua mãe fique bem. Obrigada, gente, gratidão. Já já vou lá ver minha mãezinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante para eu falar para vocês. Quer dizer, tudo é tão importante, né, gente? Mas não dá pra gente trazer tudo de uma vez. A Elisângela falou assim, a minha mãe não resistiu e já não está mais nesse mundo, meu pai também não, Elisângela, eu sei, faz falta, né? É por isso que a gente precisa ressignificar as dores que nós temos em relação ao nosso pai e à nossa mãe, enquanto ainda há tempo. Sandra, e depois que eles partem, dá para ressignificar? Dá, porque é dentro do coração que a gente faz isso, né? Mas, se você tem o seu pai e a sua mãe ainda vivos, você ressignifica, você solta a mágoa, o ódio, o ressentimento, você consegue ainda conviver, dar um abraço, um beijo, né? Dizer eu te amo, dizer eu agradeço a vida. Então, gente, ressignificar é o caminho mais curto e mais eficaz para uma vida feliz, para uma vida melhor, tá? Olha, todas as pessoas que entraram depois, eu vou sugerir o seguinte: assistam essa live, foi uma live muito importante, embora breve, mas muito curativa. Compartilhem essa live, tá?
Eu vou finalizar porque eu vou lá visitar minha mãe agora, mas durante todo o dia eu acompanho vocês pelos meus stories, então vocês podem deixar a mensagem lá, pode me mandar mensagem também no Instagram ou acessar o link da bio e me mandar no WhatsApp, tá, pessoas queridas? Mas pensem bem sobre tudo que nós conversamos, reflitam, compartilhem essa live e comecem o processo de ressignificar de vocês, porque um trauma emocional normalmente ele é acompanhado de uma crença limitante e isso bloqueia a sua vida, isso te faz mal e você não se dá conta disso, tá? Ever, obrigada, tá? Por mandar essa boa energia aí para a saúde da minha mãe. E realmente a minha mãe é uma grande mulher mesmo, viu? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filha de Maria de Lourdes, uma pessoa simples de conhecimento intelectual, mas grandiosa de conhecimento de vida, de conhecimento de emoções, de sentimentos nobres, e também sou filha de Getúlio, que não está mais aqui entre nós, mas que me trouxe para esse mundo e por isso eu posso levar a missão adiante, tanto da minha família quanto a minha própria missão e até mesmo dar continuidade à vida, né? Então é isso, pessoas queridas, obrigada pela companhia de vocês e a gente vai se falando. Quarta-feira nós nos vemos novamente, tá bom? Não deixe de compartilhar a live e não deixem também de deixar uma mensagem para mim assim que eu salvar essa live, tá? Fiquem bem. A Rosivânia, sinta-se abraçada. Sinto sim, viu? Sinto sim. Esse abraço, essa energia boa, maravilhosa de vocês. Eu sinto mesmo. A Ivone, muita energia positiva para sua mãe. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Que você continue com esse brilho. Muito obrigada. Somos todos luz, né? Somos todos luz e vamos com essa luz iluminar esse mundo que precisa ser cada dia melhor. Beijo, gratidão a todos vocês, tá? Lembrem-se do exemplo da cebola que eu trouxe para vocês. Ele é muito importante, tá? É muito importante para a gente entender que tudo é um processo. Vera, obrigada pelo seu carinho, tá? Obrigada, gente, pelo carinho de vocês comigo e com a minha mãe. Beijos.